Olá, meus amigos do Centro Espírita Lar dos Humildes. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês novamente. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Gustavo César Gandolfi, sou aqui de Araraquara, estado de São Paulo. Participo dos trabalhos do NEP Francisco de Assis, dos estudos do NEP Francisco de Assis, e sou trabalhador também aqui da Casa Espírita, Casa de Fraternidade Chico Xavier. Já é a segunda oportunidade que nós estamos juntos, né, graças ao convite aí do nosso amigo Neto, a quem eu gostaria de cumprimentar, e na pessoa do Neto também cumprimento todos os trabalhadores desta casa, alegrando-me e honrando pela oportunidade de estar mais uma vez partilhando com vocês esses momentos, essas reflexões que servem para o nosso crescimento espiritual, que servem para o nosso crescimento espiritual, que servem para o nosso melhoramento próprio, que servem para a nossa tentativa de compreender ainda mais as palavras do Mestre. Então, é uma honra e uma alegria, e rogando sempre a Jesus que possa estar conosco, nos inspirando e nos fortalecendo, e que os nossos momentos de reflexões e esses momentos que nós estivermos juntos possam servir de alimento espiritual para os nossos corações e para as nossas almas. A parábola que me foi reservada, que o Neto nos presenteou, é a parábola chamada Parábola dos Talentos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Ela também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 11 a 27. E nós escolhemos aqui a parábola pelo evangelista Mateus. Tá certo? Eu vou ler a parábola para nós entendermos um pouquinho sobre ela e depois a gente faz breves reflexões. Haja vista que ela gera uma infinidade de reflexões muito profundas e a gente procura contribuir de alguma forma. Pois bem, parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e, entregando-lhe seus bens, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade, e ausentando-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com ele. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregastes, vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: Servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do Senhor. Aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregastes, vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e que recolhes onde não espalhastes. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros,
e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que lhe será tirado, até o que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Pois bem, inicialmente nós precisamos entender que essa parábola, a parábola dos talentos, ela está dentro daquele que nós conhecemos como o sermão profético, não é mesmo? Lá no sermão profético, no Monte das Oliveiras, quando Cristo disse, quando foi perguntado sobre os sinais dos tempos, né, pelos discípulos, nós entendemos que o Cristo está falando ali sobre o período da transição planetária. Então, logo, essa parábola, a parábola dos talentos, é uma parábola que fala sobre a transição planetária. Não é mesmo? Ela está nesse contexto da transição planetária. E ela é uma fala bem dura do Cristo. É uma advertência muito rígida, muito dura do Cristo, só para os discípulos? Para todos nós. Para todos nós, especialmente nós que hoje, né, nós espíritas, eu sempre gosto de dizer, nós espíritas que nos intitulamos ou que dizemos ser os detentores da mensagem do Cristo redivivo, do Cristo vivo novamente. Então essa é uma fala muito firme, muito dura de Jesus e uma advertência para todos nós. Então esse é a primeira parte que nós gostaríamos de refletir e detectar sobre esse contexto no qual ela está inserida, no contexto no qual a parábola está inserida, que é junto do sermão profético, no contexto do sermão profético. E nós veremos aqui, ao que parece, inicialmente, que o Senhor procedeu, talvez, de forma injusta. Se fizermos uma leitura apressada da parábola, nós teríamos essa ideia, porque, olha, para um servo ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu só 1. Não é? Que injustiça é essa? Mas vamos entender um pouquinho. Primeiro, quem é esse Senhor? Quem é esse homem? Não é? Quem é esse homem? Evidente que Jesus está nos trazendo a figura de Deus, a figura de um Pai, do Pai, né? Não de um Pai, do Pai. Então sempre quando nós vemos Jesus dando esses exemplos, pois será como um homem, né? O que será como um homem? Que ausentando-se do seu país. O que será? Aqueles tempos da transição, aqueles tempos de modificação. Será dessa forma. É isso que Jesus está dizendo. Aqueles tempos serão. E esse homem é Deus. Lembrando, Jesus usa esses exemplos, né? Dos trabalhadores da vinha, quando ele diz do senhor da vinha que saiu para empregar. Quem é o senhor da vinha? Quem é o dono da vinha? Senão o próprio Pai. Então aqui nós vemos que Jesus está falando que naqueles tempos, nos tempos do sermão profético, naquela ocasião em que está inserida essa parábola, que é a ocasião do sermão profético, que é a ocasião de transição planetária, não é? Um homem, então, Deus chamou seus servos e distribuiu seus talentos. Mas se é Deus que ele está falando, Deus
não procederia de forma injusta. Todos os nossos amigos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, concordam que Deus nunca agiria de forma injusta. Por isso que eu disse que nós precisamos fazer uma leitura calma dessa parábola. Porque aí nós veremos que o Cristo vai dizer aqui que o homem distribuiu os seus talentos de forma desigual. Sim, para um ele deu 5, para o outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Mas não foi de forma desproposital. Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Olha só como está aqui, ó. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade, segundo as suas próprias possibilidades. Então nós já estamos vendo aqui que não houve injustiça. Pelo contrário, Deus sabia a quem ele poderia confiar 5 talentos, a quem ele poderia confiar 2 talentos e a quem ele poderia confiar 1 talento. Por quê? Porque a ninguém é dado o fardo maior que pode suportar. A ninguém é dado obrigações maiores que pode responder. Deus não vai conferir a nenhum de nós, obrigações das quais ele sabe que nós ainda não temos condição de responder. Senão nós feriríamos aí um atributo de Deus, né? Que é a onisciência. Ele sabe tudo, é o que tudo sabe. Deus tudo sabe. E se ele é onisciente, se ele tudo sabe, ele sabe que cada um de nós tem as suas próprias possibilidades e não entrega sobre nossa responsabilidade nada que nós não poderíamos corresponder a ele. Não é mesmo? Então, se cada um já recebeu o seu talento, deve assim, com ele, agradecer a Deus, porque Deus nos forneceu aquilo que era o necessário para todos nós. E eu, para melhorar ainda um pouco essa reflexão, trouxe aqui um pedacinho de uma mensagem de Emmanuel, que é melhorar para progredir. Essa mensagem que está lá no Reformador de 1957, fevereiro de 1957. O título já diz tudo, mas Emmanuel nos chama a atenção dizendo o seguinte: melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. O que Emmanuel está dizendo aqui para a gente? Emmanuel já está dizendo, bom, primeiro, aquilo que nós dissemos. Deus é um Pai de misericórdia, de amor, e distribui os seus talentos para todos. Mas o problema quanto à capacidade de receber esses talentos é nosso. Nós é que ainda no curso do tempo, não dispusemos de capacidades próprias para receber 5 talentos, para receber 2 talentos, ou permanecemos recebendo 1 talento. Essa entrega desses talentos, ela está destrita à nossa capacidade. Ela está restrita às nossas possibilidades. E não é o Pai quem vai solucionar isso para nós. Somos nós que temos que ter capacidade
para recebermos mais talentos. Senão, nós estaríamos aí, como a gente disse lá no comecinho, recebendo aquilo do qual nós não poderíamos fazer. Então vejam a importância disso. Nos tempos de transição planetária, naquele tempo, então, nos tempos lá do que está mencionado no sermão profético. Naqueles momentos, Deus vai distribuir os seus talentos. Não é? E nós temos que ver que é um período de transição, porque Deus distribui os talentos para os servos que vão preparar para o momento depois. Não é para agora. Os talentos servem para preparação, para depois a gente prestar conta, para aí a chegada do tempo realmente, efetivamente da transição. Mas isso a gente chega mais lá para o final. Vamos pensar agora. Vamos pensar no momento de agora. Então, nesses momentos que o Cristo disse no sermão profético, nesse momento de transição, qual é a nossa capacidade a receber os talentos do Pai? Nós recebemos 5, nós recebemos 2, nós recebemos 1, de acordo com as nossas próprias capacidades. E que capacidades são essas? É uma capacidade pela cor dos meus olhos? É uma capacidade pela minha beleza? É uma capacidade pelo meu porte físico? É uma capacidade pela minha riqueza? Não. É minha capacidade moral. Diz respeito à minha capacidade íntima, moral, às minhas possibilidades, o que eu já alcancei dentro de mim, o que eu já conquistei dentro do meu interior para receber X, Y ou Z de talentos. 5, 2 ou 1 talento. Esse é o primeiro ponto. O quanto nós estamos já realmente capazes, ou o quanto nós já nos preparamos para esse momento de transição, para que fosse conferido a nós, talentos mais do que aqueles que nós já temos. Porque muitas vezes nós reclamamos. Muitas vezes nós desejamos ser como os outros, não é mesmo? Muitas vezes nós temos a mediunidade, mas nós esperávamos ser médiuns como Chico Xavier, mas não temos a capacidade íntima, moral, para alcançar para receber esse tipo de talento. E aí, nós, seguindo na parábola, nós vamos ver então que Jesus narra que aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou com aqueles talentos e ganhou mais 5. O que recebeu 2, trabalhou e ganhou mais 2. E o que recebeu 1, não trabalhou, não fez nada. Enterrou o talento, enterrou ali o que tinha sido entregue pelo Senhor e deixou por ali. Ficou com medo. Bom, o que nós estamos fazendo com os talentos que nós recebemos? Nós estamos utilizando eles de forma positiva? Nós estamos produzindo com eles frutos, multiplicando esses talentos? Não importa aqui a quantidade, se 2 ou 5 ou 1. O que importa é a destinação que nós estamos dando para esses talentos. Nós estamos realmente contribuindo nesse processo de transição com os talentos que nos são dados? Estamos ou não? É uma avaliação íntima que cada um de nós deve fazer.
E os talentos são inúmeros. Às vezes nós, por se tratar de talento, né, e o talento era aqui ele era uma moeda, né, representava uma moeda, e como nos diz aqui o Haroldo, na sua nota de rodapé, o talento vai fazer referência ao denário, que era confeccionado como prata. Não é? Então, o talento, nesse caso aqui, ele tem a representação de um denário. Mas nós sabemos que o Cristo não está nos dizendo de talentos, de moedas materiais. Nós sabemos que o Cristo não está nos trazendo a perspectiva a respeito de que Deus é um grande distribuidor de bens materiais. Não. São os talentos morais. Aqueles que todos nós recebemos, mas a nossa capacidade é o fator limitante da quantidade deles. Mas independente disso, o que nós estamos fazendo com esses talentos? Com o talento do amor ao próximo, com o talento da paciência, com o talento da misericórdia, com o talento da renúncia, com o talento da abnegação, com o talento do servir. Como nós estamos empregando? Será que eu estou, com aquilo que eu recebi, com as possibilidades que eu recebi, eu estou multiplicando esses talentos? E como que eu multiplico esses talentos? No trabalho, no serviço, no trabalho ao próximo, no trabalho da obra divina, da construção do reino de Deus, na construção de um mundo regenerado, na construção de um mundo transformado. Eu estou multiplicando ou não estou multiplicando? Por isso que a gente diz que é uma fala muito dura do Cristo, porque ele está nos chamando essa atenção. O que você está fazendo com os talentos que você já recebeu? O que você tem feito com aquilo que o Pai já te entregou? Como você tem empregado as riquezas espirituais que lhe foi concedida? Porque como nós vimos, se nós já recebemos, aquilo que nós recebemos como talento é aquilo que nós temos a capacidade de exercer. Porque Deus sabe que nós já temos possibilidades morais, íntimas, de exercer. Mas o exercício disso depende de quem? Como nos disse Emmanuel, de nós mesmos. Porque cabe a cada um de nós a solução desses problemas. E onde nós estamos empregando esses talentos? Se nós estamos empregando ao outro, se nós estamos empregando ao próximo, se nós estamos empregando no nosso lar, se nós estamos nos empregando no serviço do bem, da caridade, nós estamos multiplicando. Mas não é no aspecto material. Não quer dizer no aspecto material. Não quer dizer apenas, vamos colocar até assim, apenas no aspecto material. Porque eu posso colocar o seguinte: eu vou e faço sopa no centro, ou eu vou e dou passe no centro, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Será? Será que é dessa forma realmente que o Pai espera que a gente empregue o nosso talento? Apenas nos dizendo ou nos prendendo a uma prática que por vezes fica uma prática automática? Eu estou dizendo isso, meus amigos, no sentido de qual é o sentimento que nós estamos empregando nas atividades que nós estamos fazendo. Porque o sentimento é o fator multiplicador desses talentos.
Nós temos que pegar os talentos recebidos, utilizar o fator do sentimento com a ação, e aí nós temos o resultado multiplicador ou não. Então muitos multiplicam os talentos, 5 para mais 5, 2 para mais 2. Mas quantos de nós ainda não nos prendemos àquele servo que recebe um talento, um só talento, porque é o que ele tinha capacidade? O homem sabia que ele não teria capacidade de dar conta de outros mais talentos. E é por isso que lhe deu um talento só. E ele enterra. Será que nós estamos enterrando? E Emmanuel novamente nos socorre aqui na mensagem intitulada Tendo Medo. Ele diz o seguinte: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui o medo à causa do insucesso a que se infelicita. Ou seja, o servo primeiro não assume a responsabilidade da sua omissão. Ele atribui a responsabilidade ao medo. E ele diz aqui, Emmanuel, quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se na ociosidade, alegando o medo da ação, o medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigo, o medo de desapontar, o medo da alegria, o medo da dor, o medo da incompreensão. Ora, meus amigos, se nós por muitas vezes deixamos de multiplicar os talentos que nós recebemos do Senhor, utilizando dessas mesmas desculpas, utilizando desses mesmos argumentos que nós vemos que dizem respeito apenas à nossa preguiça, à nossa omissão, à nossa indisposição realmente a servir. Porque por mais difícil que seja a tarefa que nós recebemos, por mais difícil, por mais torturosa que seja a estrada que as circunstâncias da vida tenham nos levado, nós podemos ainda iluminar tudo isso com a luz do nosso esforço. Porque o medo, como nos diz o próprio benfeitor Emmanuel, não serve como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E não é aquele servo que recebeu um talento, não é a justificativa dele, foi o medo. Olha, Senhor, sabendo que o Senhor é duro, que colhe onde não semeaste, que ceifa onde não semeaste e que recolhe onde não espalhas, eu fui temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Ó, então, quantos de nós, para não cumprirmos com aquilo que o Pai espera de nós, porque ainda estamos presos apenas ao nosso egoísmo, apenas ao nosso orgulho, apenas aos aspectos da materialidade, permanecemos na ociosidade. Enterramos o talento que o Pai nos ofereceu. Soterramos e escondemos e não multiplicamos. Ah, mas a pretexto do quê? A pretexto do nosso próprio egoísmo. Nós vemos muito dos amigos dizendo: ah, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao centro. Quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer palestra. Quando eu tiver mais saúde, eu vou ajudar no trabalho
da sopa. Eu vou fazer isso para o próximo, eu vou. Por quê? Nós estamos sempre colocando uma desculpa, com medo de assumirmos a responsabilidade, sempre colocando uma desculpa, sempre colocando algum artifício e enterrando o talento que nós recebemos. Porque se o Pai nos entregou o talento necessário, né, nos entregou uma incumbência, uma responsabilidade, Ele conta que com a nossa ação e com o nosso sentimento, lembrem, o fator multiplicador, a gente multiplique esse talento. A gente sirva desse talento para o próximo. E nós vamos ver, meus amigos, agora já nos encaminhando, porque eu acho que o nosso tempo já está indo, já nos encaminhando aí mais para o final dessas reflexões. Nós dissemos que é um período de transição e nós dissemos que nós, que recebemos esses talentos, vamos prestar conta para o Senhor quando se dá efetivamente. O que diz a parábola? Que o Senhor, depois que distribuiu, ele volta. E ele volta, e aí os servos vão prestar conta, não vão? O que acontece com aquele que multiplicou? Deus fala, servo bom e fiel, não é? Foste fiel no pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Que alegria é essa? É esse mundo de regeneração, é esse mundo de felicidade. É um mundo no qual não há mais dor e ranger de dentes. Não é mesmo? Ele já cumpriu com o que o Senhor ali esperava para ele naquele momento. Então ele conseguiu a passagem dele, vamos colocar assim dizendo, para esse momento de transição. Mas aquele que esconde o seu talento, aquele que enterra e usa desculpas para não servir, para não doar, para não multiplicar aquilo que já recebeu do Pai, como dádiva divina a ser utilizada em favor do próximo, aquele não. Aquele é chamado de servo mau. E ele é tirado dali, né? Ele é tirado dali e é mandado para a treva exterior. E ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Nós então esperamos muito a transição planetária. Nós temos falado muito no momento de regeneração. Todos têm aguardado muito. Mas o que nós não podemos esquecer é o que dissemos já algumas vezes, em outras oportunidades, em outras preleções, que não existe mundo regenerado sem corações regenerados. Então nós não habitaremos o mundo regenerado. E o mundo onde, nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente, nós podemos colocar um mundo de prova e expiação. Não há dor, não há pranto, não há ranger de dentes aqui? Nós não estamos vivendo esses momentos aqui? Não é mesmo? Nós estamos vivendo. E esse mundo é para aqueles que virão. Esses fatores multiplicadores serão para aqueles que estão e que ocuparão as possibilidades desse mundo já regenerado, desse mundo já no qual houve a transição. E o servo bom, aquele que multiplica os talentos, ele vai ter essas possibilidades de ocupar. Mas aquele servo que oculta pelo seu egoísmo, que não multiplica, ele não vai. Fica como se fosse numa terra. Então nós não podemos esperar que habitaremos um mundo de regeneração, habitaremos um outro patamar, se dentro de nós ainda está o orgulho e o egoísmo imperando, a ponto de que, pensando apenas em nós, enterramos os talentos, os bens que o Pai nos confia
para servir em favor do próximo e utilizamos nem para nós mesmos, só para o nosso comodismo e não fazer nada. Se desejamos dessa forma, nesses momentos em que o Senhor está esperando de nós a multiplicação dos talentos e com isso, se nós desejamos ocupar, fazer parte nesse processo de um mundo regenerado, devemos multiplicar primeiro em nós os nossos talentos e depois multiplicar aos corações de todos os talentos que nós já multiplicamos em nós e transformamos em nós, iluminando o nosso íntimo, iluminando, ajudando, servindo e trabalhando a todos, em favor de todos aqueles que vêm ao nosso caminho, que estão à nossa volta, que contam com o nosso talento, com o nosso amparo, com o nosso esforço, porque o Pai espera que da nossa parte, nós, de acordo com a nossa capacidade, a gente consiga multiplicar aquilo em que Ele nos confiou. E esses momentos que nós estamos vivendo, especialmente esses momentos em que o mundo passa por esse processo transformador em razão aí dessa pandemia, mais do que essencial multiplicarmos os talentos do amor, da fraternidade, da alegria, da caridade em favor de toda a humanidade. Esse é o momento chave do nosso testemunho, no qual o Pai entregou já os talentos e está contando agora com que a gente multiplique eles. Muito obrigado, que Jesus possa abençoar o coração de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade e desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Em breve a gente se vê numa outra oportunidade, se Deus quiser, e quem sabe mais adiante presencialmente, o que será uma grande alegria. Fiquem com Deus, o meu abraço e até mais. Tchau, gente!